Oi, oi, oi. Laiane, Sabrina, Neiva, Leida, Leida, Leila, Leida e Leila. É ruim falar em sequência que confunde as línguas aqui. Neiva, Leila e Leila. Belinha, mulherada em peso aqui, representando as minas. Se vocês quiserem, cliquem no aviãozinho aí embaixo e compartilhem com mais gente para participarem com a gente aqui da nossa conversa, tá bom? Tem a série Leila, é mesmo, que a Leida indicou a série Leila que a gente precisa assistir, tem na Netflix, vale a pena a gente procurar lá, Leila. Josenalda na área, sejam bem-vindas meninas, cliquem aí, o Gui é um rapaz, então seja bem-vindo, mano. Cliquem no aviãozinho, convidem as pessoas, tá bom? Pra gente continuar conversando aqui com a Ângela sobre esse papo teológico aí, muito doido. Ó, tá tocando um Oswaldo Montenegro aqui. Mas essa música é do Almir Sater, mas é do Oswaldo Montenegro cantando. Lohane, na Netflix tem uma série chamada Leila, que vale muito a pena assistir. Foi uma dica da Leida. Não é propaganda dela, não. É Leida falando da Leila. Lá na Netflix. Ah, ela tá perguntando. Tem na Netflix. Gente, amanhã à noite eu vou conversar com o Caio Marçal, que ele é coordenador da Rede Fale e também trabalha em comunidades do MTST em Belo Horizonte. Um cara gente boa e sociólogo, tem uma formação bem legal. A gente vai conversar amanhã sobre as questões da política infestando os ambientes de fé e nós vamos conversar especialmente do neocalvinismo. Então amanhã a partir das 8 horas, vai ser um pouquinho mais cedo, porque às 9 a gente vai fazer uma live com o Lud Souza, direto dos Estados Unidos. Ele vai tocar um reggae e a gente vai ler poesias. Então a gente vai ficar aqui curtindo das 9 às 10, beleza? O Gito tá ganhando do Padre Fábio de Mello o título de arroz de live. Eu tô fazendo mais live que o Favo de Mel mesmo aí. Só que as dele tem mais gente porque ele é bonito. E padre. Aí dá vontade nas irmãs. O Rodrigão na área. A Miriam chegou, já chegou agitando aí. Luciano, nós vamos gravar sim essa live, salvar. Ela fica 24 horas por dia lá aqui no Instagram. Depois a gente coloca lá no canal da Capela Urbana. Mas vocês têm que pedir a Deus aí pro aplicativo funcionar, que ontem ele estava endemoniado. Não estava funcionando não. Ô Carol, mas tá bom, chegou, tá bom. A gente tá esperando a querida Ângela, que foi buscar um refrigerante ali para tomar, pra gente ter o nosso momento aqui de conversas. Vocês estão curtindo? É massa, né? A Ângela é da hora. E a gente vai aprendendo junto. Para vocês verem, eu fiz só 2 perguntas. Separei 10. Então o negócio tá doido mesmo. E aí, Márcio, bem-vindo. Como é que escreve aqui e salva? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não sei não. Eu queria escrever e salvar. Não dá não. A Ângela chegou na área. Ah, eu não sei escrever não. Depois eu... eu queria fixar aqui, mas não tô conseguindo. E aí, Márcio, mano, tudo bom, meu velho? As minhas lições. Fixar o comentário, eu queria fazer isso. Ah, aprendi, Bela, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Amanhã... Peraí, Ângela, vou fazer um trem aqui. Tranquilo. Eu reuni uma família aqui para apresentar para a galera.
Ah, é mesmo? Peraí. Agora me cancelam de vez. Ah, com certeza. Peraí, gente, tô escrevendo aqui, eu tenho dificuldades aqui, calma aí. 21 horas. Lu de Souza. Publicar. Agora eu quero fixar esse negócio. Como que fixa esse negócio? Fixar. Menino. Fazendo propaganda já para amanhã. O Caio Marçal, Ah, você conhece ele? o Caio Marçal. Não pessoalmente, igual você, mas o Caio Marçal é, nossa, fantástico. Show, Amo o que ele né? faz. E o Lu de Souza, que é aí do sul, toca um reguezinho legal pra caramba. Nós vamos fazer um sarau amanhã. E aí Delícia. acaba as lives da semana, aleluia, e eu fico 2 dias de folga. Então, Ângela, ó, deixa eu te falar. Você pediu para eu não esquecer de te avisar sobre a ponte da idolatria. E aí, Isso. então, vamos lá. Então, deixa eu apresentar minha família. Vamos Eu já volto nela, na Xerá, né? Já cheirar, volto nela. A Xerá. cheirar. Oh, desculpa aí, errei aqui. Não fala mal dela. Então, tem gente que tem em casa diferentes tipos de imagens, né? Então, por Aham. exemplo, eu tenho a Pietá, né? Essa aqui, ela brilha no escuro, tão linda. Olha que Aí, chique. não, esse aqui eu trouxe de Brasília. Eu morei em Brasília há algum tempo, viu? Eu Então, sei. é, então tem esse tipo de ícone que esse ícone aqui representa a Trindade, Aham. né, que é muito interessante. Tem, por exemplo, os santos, né? Tomás de Aquino, Uhum. inclusive eu me tornei mestre no dia de Tomás de Aquino, né? No Rio de Ó, Janeiro. Aqui, dominicano. é, o Frei Clodovis Boff fez uma festa porque eu consegui o título no dia de Tomás de Aquino, porque o Clodovis é fã. Aham. Tenho, essa não pode faltar, né? Joana d'Arc, Joana Dark. Que tem uma legal. tatuagem também. Ó, que chique. Então, A sua aí, tatuagem tá mais bonita que a imagem. sim, eu também acho. Porque, e aqui, inclusive, tem a última fala dela e tem a assinatura com a letra dela, que foi feito no Ó, documento. Então, a última frase antes dela morrer foi assim: Levante a cruz para que eu possa ver, porque as chamas estão crepitando. uhum. Então, foi as últimas palavras dela, né? Nossa. Esse aqui é o João Batista. Aham. Cara, é super didático. Eu amo isso aqui porque é super didático. Jerônimo, né? Sim. Que trabalhou na tradução da Bíblia para o latim, para vulgar. Barbudão. Sim, básico, né? Tá. Os crentes estão tudo aqui, tá? Aí, tem o Padre Cícero, né? Que eu fui para Juazeiro do Norte, Ceará, trabalhei lá. Eu tô, Amo. eu tô Sim, rindo do Padre Cícero e da Leida falando que tem o São Francisco e o Marx. viu? Cara, eu queria muito Nietzsche, sabe? Eu queria ter um Nietzschezinho. Mas outra figura né, as duas figurinhas básicas, tem Lampião e Maria Bonita, que eu Que legal. amo também. Aí mudando um pouquinho não, tem um último aqui, desculpa. Tem o São Jorge, né? Olha que Ah, bonitinho. é isso aí, é o São Jorge. Cara, isso aqui tem que ter, né? Corintiano que gosta dele. Quem? Corintiano, É porque é o verdade. santo padroeiro do Corinthians. Aí O um Márcio está pouquinho. perguntando se não tem o Silas. Não tem, porque ele não morreu ainda. Quando ele morrer, nós vamos fazer um Silas de bigode e pôr de cabeça para baixo. Não, eu prefiro. Eu prefiro outros aqui que eu já mostro do que o Silas, mas já mostro eles. Ó, a Mon Ra, né, que era a dupla da Aham. coisa mais fofa do mundo. Aí, mudando um pouquinho de tem esse aqui, uma artista aqui do Sul. Esse aqui é Xangô Ó, e
E esse aqui é o Xumaré, bebês. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui é o bebezinho. Bebezinhos. Pensa que foi um aluno de teologia lá aqui da faculdade protestante que me deu de presente, ó. É isso que eu ensino para os meus alunos. Isso. O Xumaré. E esse E, é Xangô. e o Xangozinho de bico, né? De Olha, chupeta, né? coisa mais linda isso aqui, gente. Daí tem. Então, o Carlos Ruas, do Sábado Qualquer, tem a representação de Deus, né? Ah, aí tem Deus Deus, e Lúcia. isso. Quando eu quero, eu durmo com Deus. Mas você Jesus, tem também o Lúcio, não tem? A Jesus, Narigudão, e o Lúcio. é claro que eu tenho Lucy. Olha, E o prefiro ele do que Lúcio. o pai, ó. Coisa mais linda. Com pezinho de bode e tudo. Isso, o Lúcio é de bode. Um sábado É. qualquer. Coisa Mas é boa. claro que eu tenho outras divindades, assim, né? Tipo, Pantera Negra, né? Olha que coisa Certo. mais linda. Ó, o Bruce Banner se transformando em Hulk. Ah, é, ele tá pegando a cor agora. Lindo, né? Não podia faltar, né? Princesa Leia, Ah, certo. maravilhosa. E a Winifred Sanderson, que é do filme das bruxas, né? Do Abracadabra, ou Ocus Uhum. Pocus. Essa sou eu, porque nós somos em três amigas. Ah, Eu, e a você Lúcia, é. eu sou ela. Porque tem uma loira, uma ruiva e a morena, né? Uhum. Nós somos amigas há 30 anos, então a gente já tem as bonequinhas. Legal. Como é que eu tô esquecendo? Ah, tem um encostinho. Ah, o encostinho, o João Gordo que vende. O Olha o encostinho é bonitinho também. O meu encostinho. blackout. Coisa linda. Cara, esse povo são gênios. Aí o povo pergunta pra mim, e a idolatria, Ângela? Porque eu já mandei queimar, né? Imagem. Sim. Já Você queimou mostrei, disco já? queimei disco. Por queimei livro? Cara, por isso eu mereci ir pro inferno. Queimei livro. Você e o Hitler. Sacanagem, né? E o Gondim também contou que queimou livro porque o pai dele estava sendo procurado pela ditadura, né? E foi obrigado a queimar Sim. os livros, né? Então, aquela história. Nossa, eu fiquei muito triste quando ele contou isso. Mas assim, é claro, né? As vidas que foram perdidas. Aquele poeta Heine, né? Que viveu 100 anos antes da Segunda Guerra, poeta alemão. Até eu tenho a frase dele em alemão tatuada na minha coxa. Que Ó, é a frase que ele diz que, por pressuposto, quem queima livros é capaz de queimar pessoas também, né? uhum. Então, se você é capaz de queimar a produção cultural humana, você é capaz de queimar uma pessoa. Isso. Você Porque você quer apaga ela da acabar com uma história. ideia na base do fogo, né? É, Da você coisa. apaga a pessoa da história, né? Isso. Eu cheguei a queimar é, vinil da Madonna. Nossa, a Madonna Nossa. para mim é uma outra deusa, né? E daí, claro que eu comprei tudo de novo depois, né? Mas não com dinheiro de oferta, é claro, né? Porque o povo. Mas assim, por que eu mostrei isso tudo, né? E a Xerá. Essa aqui minha, ela foi feita por uma artista fantástica, inclusive ela me deu de presente também a Xerá miniatura para botar na minha pulseira, coisa mais linda. Ela é Paula Turriani, ela é uma artista e ela faz esse trabalho. Eu mandei só as fotos, né, das imagens encontradas na arqueologia e ela fez Uhum. idêntico, né? Então, maravilhosa. E assim, eu puxei esse gancho porque as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas têm essa lente equivocada porque não estudam o texto bíblico. Uhum. E eu precisei corrigir minha lente ao ler o texto bíblico porque eu já ensinei muita heresia, né? Principalmente Uhum. quando você vê uma imagem de alguma coisa na casa de alguém e diz que ela é idólatra por causa disso. Uhum. Ou porque ela faz uma oração na frente daquela imagem. Então, quando você analisa, por exemplo, um texto que é muito usado, que é o Salmo 115, que está falando contra esses ídolos, né? E é interessante, quando a palavra for ídolo, a tradução for ídolo, ali tem uma manipulação de tradutor. É Porque mesmo?
Porque geralmente a palavra é terafim, em hebraico, e terafim são deuses, Uhum, são entidades, né? Deuses do lar, coisa assim. Essa palavra aparece, por exemplo, quando Labão perseguiu o Jacó, depois dele ter se mudado com as esposas, né? As filhas de Labão. E uhum, ele diz: Você me roubou as imagens dos meus deuses. E ali está Terafim. E a Raquel tinha escondido essas imagens, né? Porque na posse dessas aham, imagens ela tinha direito à herança, né? sim. Só que essa palavra aparece também quando Davi está fugindo de Saul e tinha Terafim na casa dele. Só que lá no contexto de Davi, os tradutores colocam estátua para traduzir, Ah, e né? traduzem conforme querem. Ah, é uma estátua, Davi. Não tinha deuses. Imagina. É, o rei Davi com um negócio lá. Exatamente. E, né, e quando vai para outros textos de condenação, eles são chamados de ídolos, não de deuses, Uhum, mas é a mesma palavra. uhum, Então, aí, dependendo do contexto, os redatores, né, fazem uma mudançazinha, os tradutores fazem sim. uma mudançazinha. Mas aí o que acontece? Lá no Salmo 115, eu não sei se tem numeração diferente nas Bíblias de edição católica, eu nunca é, lembro, né, mas só Aham. olhar um antes ou um depois, daí você acha. Isso. Mas, mas assim, que fala que esses ídolos não têm. Não, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas pés, mas não andam. E ele está lá escrito: se tornam como eles todos os que os adoram. Aí as pessoas fixam aonde? Aonde os líderes religiosos ensinam a fixar o olhar, que é na imagem, na descrição da imagem. Uhum, Só que eles não estão olhando o texto, que a questão é que essas pessoas se tornam como essas imagens. uhum, É uma questão de reflexo. sim. Ou seja, a característica dessas imagens é que elas são insensíveis, que elas são omissas a tudo, e que elas simplesmente não interagem. Uhum, E essas pessoas são assim, são insensíveis, omissas, uhum, inacessíveis. E quando você relaciona as características que está nesse salmo, você vê que essa é uma imagem negativa de Êxodo. Então, uhum, nesse que Javé viu o sofrimento do povo, ele ouviu o clamor do povo e ele uhum. estendeu. Sim, então estão fazendo um, um, um paradoxo, né? E aí o que acontece? Esse paralelo, Não é um paralelo. eu fingi que não foi nada, mas tudo bem. Eu tô Aí o que aqui acontece? tentando falar, como que é mesmo? Paralelo. É, é isso mesmo. Aí, Aí o que acontece? E você vai ver isso no desenrolar da caminhada de Deus com o povo, que ele fala isso, que a gente tem que o quê? Olhar para o oprimido, ouvir o estrangeiro, estender a mão para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. A palavra estrangeiro também está mal traduzida, porque tem o sentido de refugiado, tem o sentido de alguém, né, que... Então não é necessariamente só porque ele é outra nacionalidade, mas também porque ele precisa de ajuda. A questão Uhum, é o necessitado. Precisou de ajuda, você sim. tem que estender a mão. Por quê? Porque você adora um Deus que estende a mão, que não é Uhum, cego, que não se omite, que não fecha o ouvido. Então, você pode não ter nenhuma imagem dentro da sua casa e ser idólatra. exatamente. Quando? Quando você se torna como uma estátua, quando você se torna omisso com o oprimido, você fecha os olhos para quem tem necessidade, quando você recolhe a sua mão, você tem mão, mas não estende, quando você tem pé, mas você não caminha com quem tem dor, quando você não chora com quem está chorando. E você vê isso muito em Jesus, Uhum, porque o que é ser de fato seguidor de Jesus? É ser como ele. Ele veio aqui para mostrar como é ser humano de verdade, que é ser gente de verdade. E ser uhum, gente de verdade é não ser omisso com quem tem necessidade. E Jesus nunca se omitiu. Então, não interessa se você tem 200 milhões dessas imagenzinhas, ou brinquedinhos, ou coisa assim na sua casa, ou imagens de santos
e não interessa o que você faz em relação a eles, você está adorando a quem você se parece. E se você está se parecendo com essas pessoas que são representadas nessas imagens, se você está imitando as qualidades, ou os ensinamentos, ou aquilo que esses elementos que representam que a entidade que está sendo representada nessas imagens, você está seguindo os princípios para ser alguém humano de verdade, que não fecha seus olhos, não fecha seu ouvido, não recolhe sua mão para quem precisa, você está adorando o Deus verdadeiro. Você não é idólatra. Idólatra é isso. É se parecer com uma estátua. É que nem o Diógenes, né? O cínico, que ele pregava para estátuas, né? E aí as pessoas perguntavam, por que você está fazendo isso? Ele dizia, porque eu estou acostumado a mesma reação delas quando eu prego para vocês. Né? Então, amo Diógenes, que foi muito bem parodiado pela figura do Chaves, né? Uhum. Eles também dormiam no barril e tinha, tipo, era o menos, o que menos tinha posses ali e era o mais sábio de todos, né? Uhum. Que era o mais feliz de todos. Ô, Ângela, e você está falando isso, eu estou lembrando do tanto de entidade viva que a gente idolatra, né? Quando a gente escolhe para ser como eles, né? Então, por exemplo, a gente idolatra figuras políticas, a gente idolatra figuras gospel, Mas a as gente arminhas, e exatamente, né? E se a gente vai se tornando a imagem e semelhança daquele a quem a gente devota o nosso tudo, né? A gente está sendo idólatra, porque a gente está caminhando mais parecido com aquele de quem a gente gosta, encolhendo a mão, do que caminhando a imagem de Jesus de Nazaré, que veio para nos ensinar a ser gente, a nos ser humanizar, né? E em Jesus a gente aprende não o caminho para o céu, né? Mas como diz o Caião, é o caminho para a vida, o caminho para a gente aprender a ser gente aqui. E até porque a lógica é muito interessante. Do Deus que se faz gente para ensinar a gente a ser o melhor tipo de gente que puder. A proposta não é nos ensinar a sermos deuses, senão ele já nos teria feito semideuses, né? A proposta é nos eu ia ser outra ensinar. cheirada por aí. A Segurando proposta é que a gente aprenda a ser gente. E todo o contexto do evangelho é uma proposta da gente encontrar o significado do ser humano no outro, né? Entendendo que Deus nos propõe, o nosso Deus nos propõe cuidado com o semelhante, né? Por isso a gente só consegue amar o nosso Deus se a gente amar o nosso próximo, porque essa lógica não vai fazer sentido. Amar a Deus a quem a gente não vê, sem que a gente ame o próximo a quem a gente vê. Não? Então, essa é uma das coisas que tem nos faltado na religiosidade dos nossos dias, ou nas igrejas do nosso tempo, né? É a gente acabar com um monte de falação e tentar priorizar, enquanto a gente não aprender a amar e amar o nosso semelhante, nós não vamos falar de mais nada que né, passar uns 10 anos só falando de amor, até ver se alguém cria vergonha na cara e entende que o evangelho de Jesus se baseia nisso. Exato. E daí o filho da puta ainda fala assim, não, Deus é amor, mas é justiça. Cara, é só... graças a Deus que eu fiz letras. Eu acho que todo mundo devia fazer letras numa faculdade, mesmo que tenha outra faculdade, outra profissão. Porque você aprende a interpretar texto, entende? Isso é coisa básica. E toda vez que você usa um mais, você cancela o que você disse antes. Exatamente. Então, ele é amor, mas justiça já acabou com o amor, né? Exato, né? Então, aí o que acontece? É por isso que a gente fala em Cristo como chave hermenêutica, ou leitura cristocêntrica da Bíblia. Ano passado, quando eu falei isso em sala de aula, é claro, eu sempre falo mal dos alunos, né? Mas, beleza. Mas, assim, teve aluno falando, isso aí é coisa do Caio Fábio. Cara, deixa eu contar uma novidade para o povo, né? Caio Fábio não inventou isso, não. Tá? Caio Fábio é um gênio, claro que ele dá umas pisadas às vezes, né? Mas acho que é idade também. Eu vou ficar não, pior. E a gente também dá.
É que a gente Exato, a gente fala dá menos que bola. ele, né? Nossa, A gente fala menos, não no sentido de menos cagada, é que a gente fala menos mesmo, né? Ele tá o dia a inteiro gente não tem uma falando. visibilidade É. significante, né? Então, por isso que o povo não vê tantas nossas cagadas. Mas, Uhum, assim, é a questão de Cristo como chave hermenêutica, ou leitura cristocêntrica da Bíblia, é ler toda a Bíblia com a lente de Jesus. uhum, Então, todas as nossas lentes que aprendemos na igreja, que aprendemos na faculdade teológica, que aprendemos onde quer que seja, a gente precisa mudar nossa lente para os olhos e a mente de Jesus. uhum. Ele é Nazaré. Por quê? Porque se por um lado você tem textos sacerdotais no Antigo Testamento que manda matar quem não tiver um dia de descanso, Jesus diz que o descanso foi feito para o homem, não o homem para o descanso. Uhum. Então, aquilo não é para nos privar, é para nos fazer sãos mentalmente. Isso. Então, a gente precisa aprender a ler a Bíblia com os olhos de Cristo. E A não aceitar. expressão mais radical do Cristo, que eu considero, é quando ele coloca eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é o mas, né, É das o mais, letras, tipo né? assim, cancela, cancela. Cancela, Ouve o que eu estou antes dizendo. era olho por olho, eu, porém, vos digo. Agora acabou, não, a gente não vai mais fazer isso, É, né? Então, tudo que Jesus diz, eu, porém, vos digo, ou não diz, mas faz, põe em prática, né? é. Às vezes ele não diz eu, porém, vos digo, mas ele seria eu, porém, vos faço, né? E vai lá e faz. É, Ele está anulando aquilo que estava posto. E então, aquilo que estava posto pode ficar ali, mas como estudo, não mais como vivência. A gente não vive mais aquilo, porque Jesus transformou aquilo em anátema, em nada, não serve mais, caducou, né, conforme a expressão de tantos. e mesmo E, assim, em nome e de Deus, também coisas escritas depois de Jesus também podem estar caducadas. Coisas com certeza. escritas depois de Jesus, mas pelo viés paulino ou de Pedro, tem equívocos, porque Pedro, Uhum, Paulo, Jesus, Caio, Ângela, Egito, é a mesma merda. Agora, o que destoa de nós todos é Jesus de Nazaré. Então, aquilo que ele uhum. diz, a gente ouve. Agora, aquilo que a Ângela diz, a gente observa e retém o que é bom, não é? E isso Por é o favor. ensino bíblico para tudo. Então, É. assim, em Jesus a gente consegue discernir essa verdade e não dá para ler. Aliás, quem é discípulo de Jesus não pode ler qualquer texto bíblico sem tê-lo como chave hermenêutica de interpretação das escrituras, porque afinal de contas ele é o verbo que se fez gente. Se a gente não Uhum, crê nisso, a gente não entendeu o evangelho. E a gente vai é. fazer da Bíblia mais um ídolo, porque ele Uhum, passa a ser o bibliólatras, né? Gente que idolatra o texto. exato. E aí Paulo acerta quando diz que a lei vai matar, né? Porque a lei cega, né? Vai deixá-los cegos pela letra, né? A letra que vai matar, né? É muito doido isso. E essa é uma idolatria muito comum de ser encontrada entre os protestantes, Sim, que a idolatria do livro. exato. Por quê? Porque o livro acaba se tornando justificativa para a omissão e para a opressão, né? E até mesmo para justificar atos de justiceiro, que Uhum. querem queimar hereges, cancelar hereges, Isso. ou excluir pessoas em nome de Deus, por exemplo, impedir que conhecimento produzido por pessoas que são julgadas como hereges não sejam acessadas Uhum. pelas pessoas da comunidade de fé. Isso é um crime. Por quê? Porque você está domesticando pessoas, controlando o que elas têm acesso e não tratando elas como seres humanos pensantes, Uhum. com liberdade de pensamento. Não, se você só dá acesso a um certo limite de coisas. Tem editoras, por exemplo, várias editoras no Brasil, mas tem uma que, né, tenho vontade de queimar ela, não os livros. Então, elas simplesmente censuram um certo tipo de livro para ser traduzido.
E daí domestica a pessoa para só ter acesso a um tipo de conhecimento se as pessoas, né? Então, por exemplo, Uhum. o Ricardo Gouveia é um cara que é pouco conhecido, pouco lido. Sim. E porque que editora que tem a capacidade de traduzir aqueles textos geniais desse homem? Né? O Uhum. livro do Anticristo, na Bíblia e na História, do Ricardo, um negócio fantástico. E Recomendo. colocando um parênteses em negrito, né? O Ricardo Quadros Gouveia é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, lá no Canadá, É, pastoreando uma comunidade de fé lá, eu vi uma live dele esses dias, super simples, o cara é um gênio, ele teve a capacidade de escrever um livro, tanto no Anticristo, que ele faz um apanhado de todas as ideias escatológicas e sobre a ideia do Anticristo, toda a Bíblia e toda a história da igreja, as diferentes linhas teológicas, e uhum, lá mesmo ele tem a capacidade de criticar a própria teologia reformada, que é dele, sim. né? E tem um livro sobre, como é que é o nome? Piedade Pervertida. Nossa, E esse livro é maravilhoso. Eu falo ela essa expressão tapa. piedade pervertida ou perversa o tempo todo. Se você me ler, você vê lá, piedade perversa, porque é o que É, temos para hoje, né? Uma piedade perversa. exato, um fundamentalismo idólatra, anátema, Isso. e que segue o espírito do anticristo. É E com exatamente, ares de piedade. Vem que exato, nós porque vamos te matar aqui dentro. porque é perfeitamente capaz de ser considerado seguidor de Cristo, ensinando e transformando pessoas em perversos, covardes e assassinos. Uhum. Basicamente isso. Então, se a gente não se colocar na postura profética, por exemplo, de Amós, Oséias, de pessoas que não tinham compromisso com nenhum tipo de autoridade humana, olha lá, fugiu de novo, só por É toda causa. vez que eu vou dar um acenar pro povo, eu fujo. É, povo, entenda-se uma cena, tá? Na hora que você for falar um negócio assim, polêmico, eu aperto o preto e corro. Oh, meu Deus, que feliz. Mas assim, nós temos que ter uma postura profética. Eu sou fã do Ronilson Pacheco por causa disso, porque é um cara Uhum. que se coloca como profeta antissistema, e a gente precisa aprender a não compactuar com nenhum tipo de autoridade humana, porque nenhum ser humano tem direito de exercer poder sobre outro ser humano. Estamos todos na mesma merda, e todos nós precisamos de arrependimento, todos nós precisamos ter os olhos e a atitude de Jesus. E se a gente não faz isso, a gente não vai contra esse sistema e vai sempre ser conivente com a É. destruição de vida. Se a gente não quebrar a roda, a gente vai manter esse sistema funcionando, né? Sim, O Bonhoeffer dizia algo interessante, eu vou usar as minhas palavras. Ele falava: não basta a gente criticar a roda do mal, é preciso enfiar um pedaço de ferro ali e destruir a roda do mal, né? Então, uma outra coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é que nos nossos dias, uma das formas da gente, dos cristãos, não caminharem à imagem, à luz, aos ensinos de Jesus, é justamente um debate desproporcional e doutrinário de textos bíblicos irrelevantes, né? Então, as pessoas passam para um debate teológico acerca da Trindade, ou às vezes sobre o sexo dos anjos, predestinação ao livre-arbítrio, que são os sim, destaques dos nossos conflitos teológicos. Muitas vezes isso é uma fuga de ação prática do Cristo, porque o Cristo não escreveu o livro justamente para falar: olha, o que tem que ler de mim sou eu. Eu sou o Verbo encarnado. Né? Se você quiser ler o que eu tenho a dizer, talvez alguém aí vai escrever o que eu estou falando, mas o que eu estou fazendo vocês precisam observar em mim. Né? Então o cristão precisa parar de muita análise teológica, porque isso é fuga para não parecer com Jesus. Porque se parecer com Jesus tem um caminho certo. Já é mais de 10 da noite, né? Quem se parece com Jesus se fode. E não tem jeito, você vai para a cruz, você vai ser antiético, antigovernamental, anticlerical,
E não simplesmente É. porque você se opõe a isso, mas porque a galera te põe pra fora. Tipo, meu, vá, Sim, suma daqui, né? Então, a porque não se igreja, submete a essas estruturas de poder. sim. E uma comunidade de fé que não está sendo questionada pelas estruturas de poder não está sendo relevante a imagem de Jesus. Porque se está tudo Uhum. bem com a pastorada, está tudo bem. Não tem, os caras não têm treta, não tem briga, não tem que defender os homoafetivos, não defende a causa dos empobrecidos, não defende a causa dos negros, não defende causa alguma, então não entendeu o evangelho de Jesus, porque ele se colocou em Exato. defesa do outro. Não, cara, e foi ótimo você tocar no assunto, por exemplo, da negritude, né? Eu mencionei isso na nossa live, mas eu acho que é importante deixar registrado. A Uhum, questão, por exemplo, do feminismo, que quando eu falo do feminismo, a gente não pode considerar que o feminismo dá conta dos problemas de todas as mulheres. Por isso existe, exatamente. porque quando a gente fala disso, por exemplo, eu sou mulher branca, né, vivo do favor de Deus das pessoas. Aí, mesmo eu tendo necessidade, eu tenho privilégio somente de ser branca. Eu posso, nossa, é óbvio, né? Eu posso entrar numa loja e ninguém vai desconfiar se eu roubar um chocolate, se eu roubar uma coisa. Uhum, É, tem gente que pode não fazer nada, mas somente por ser negro vai ser considerado ladrão. isso. É um tipo de olhar social que pesa sobre eles constantemente. Então, por exemplo, eu comecei a aprender, comecei a ver sobre essas coisas. Eu li esse livro aqui do Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Collins, Uhum, vale muito a pena, tá? Começar a entender que o movimento feminista não dá conta de, quando está de voto, as mulheres negras não eram consideradas gente, uhum, não eram consideradas dignas de ouvir de acesso à mesma educação que as mulheres dão. sim. Então, claro, Bell Hooks é básica, necessária para a leitura, né? Esse cara, eu não sou uma mulher. Por quê? Porque as mulheres negras não estavam e ainda não estão incluídas em muitas pautas feministas. E Uhum, eu até conversei eu tenho conversado com muitos pastores, né? aham, Do movimento negro, porque eu estou aprendendo, eu estou engatinhando nisso ainda. Porque a maior parte da minha vida eu ignorei essas diferenças. Eu sim. ignorei essa, e para mim foi um dos maiores erros, né, do meu trabalho. Porque assim, a gente não considera essas questões e eu estava conversando com eles, porque eu até peço, se alguém achar que eu estou equivocada, por favor, entre no meu inbox e me corrija. Porque eu entendo, por exemplo, que se a gente tem algo que a maior parte da comunidade negra não tem acesso, é nosso dever dar para essas pessoas. Por quê? Porque todos os privilégios que a gente tem é porque eles foram roubados. Exatamente. Eles vieram aqui sequestrados. Sim. Então, por exemplo, que nem essa semana, eu vou dizer, essa semana eu não produzi nada do que eu precisava produzir. Mas, por exemplo, essa semana foi o aniversário de morte de 3 anos, acho que, não, 2 anos do James Cone, Uhum, que é fundamental para a teologia negra, né? sim. E eu tinha o Deus dos Oprimidos, né? Até falei com um grande amigo que eu admiro, eu ainda quero aprender muito com ele, quero voltar a encontrá-lo. Ele foi meu aluno, mas eu acho que eu aprendi mais com ele do que ele comigo. Porque, assim, o café, se você entrar no Instagram dele, ele faz artes incríveis. É Café Grafite, se não me engano, é o Instagram dele. Mas, Uhum, assim, o que aconteceu? Ele estava precisando desse livro. E eu fiquei doida, porque esse livro, você vai encontrar pouquíssimos exemplares no Estante Virtual da Vida, que está mais de R$ 300 uhum, um exemplar. sim. É um roubo, porque esse livro não é mais produzido, não é mais editado. E tá,
né, eu já está empacotado para mandar para ele. Só que o que eu pensei essa semana? Cara, a comunidade precisa desse material, precisa de ferramenta. Aí eu passei uma tarde fotografando página por página Eu louca, vi né? isso. Não, Com não vi você artigo que tinha. fotografando, mas eu vi o resultado das fotos. Cara, foi loucura. Porque assim, eu tenho 2 artigos para escrever, livro, né? Um capítulo de um livro para escrever, tem trabalho. Mas aí você fica pensando, não é para dizer que eu sou grande porcaria, não, porque eu não sou bosta nenhuma. Mas é Uhum, a questão de alerta da nossa responsabilidade em devolver para o povo negro o que foi roubado deles. uhum. Isso não é mérito meu, é obrigação minha. Sim. É minha responsabilidade. Então, até quem precisa do livro Deus Oprimidos, eu me manda no inbox do meu Instagram, né? Ó, tô precisando, eu mando o link, eu vou deixar, em breve eu vou precisar apagar ele do meu drive, porque ele ficou bem grande, quase 90 Uhum. mega, quer dizer, 90 mega, então não tem como eu mandar direto. Mas aí eu mando o link para você baixar do drive. Pegou o link, baixa logo, porque eu posso precisar, eu tenho pouco espaço lá no drive, né? Sim. Mas assim, eu vou deixar isso aqui até o fim de maio lá. Mas assim, a gente tem essa responsabilidade. Se a gente tem acesso a algo que é complicado, é nossa obrigação de ser ouvido de Jesus, de ouvir a necessidade, de olhar essa necessidade e de entregar os nossos privilégios para devolver o que foi roubado do povo negro. É Exatamente. assim que eu entendo. Claro Se a que, gente é se eu estiver errado, eu privilegiado, me corrijo. isso. Desculpa. Se a gente é privilegiado, Ângela, eu também sou, nasci na classe média baixa que virou classe média, né? Uhum, Filho de pai e mãe, né? O que já é raro, porque, como diz o Mano Brown, família brasileira é dois contra o mundo, pai solteiro de um promissor vagabundo, e é verdade mesmo, né? uhum. E eu nasci com pai, mãe no interior de São Paulo, eu não tinha danoninho e nem refrigerante, mas aos finais de semana tinha, entende? Era uma coisa que se comprava aos finais de semana. Isso é um teto, cara. Não posso servir a Jesus de Nazaré se eu não considerar que o menininho preto não tem iogurte, mas também não tem arroz, nem feijão, nem nada. Então não dá Uhum. para ser de Jesus. A gente precisa ser de Jesus entendendo que privilégios existem para serem repartidos, para que todo mundo seja privilegiado de algum modo, né? Todo mundo, mas não a gente. E aí, com essa conversa, todo mundo vem para o meu lado me chamando de comunista, e acho que a você também, mas Eu eu sou não marxista. concordo. É anarquista, né? Mas eu não concordo com todas as premissas do Karl Marx, concordo com algumas. Assim como Uhum. Nietzsche, assim como Frejá do Barão, o Renato Russo, meu pai, minha Uhum. mãe e eu. Nem eu concordo comigo mesmo. Tem dia que eu discordo de mim quando eu acordo. Mas com Jesus de Nazaré, Como diz. eu costumo concordar com ele, assim. Às vezes eu falo, Jesus, eu tenho certeza. E aí ele vem e fala, tem. Eu falo, então tá bom, o senhor tá falando. Então, assim, eu não sou discípulo de Marx, eu sou discípulo de Jesus. É ele quem eu quero imitar. Eu tenho um Uhum. Marquezinho aqui também. Tem um Eu também Tchezinho, um tenho. Ah, Fidelzinho, boneco? bonequinhos, né? Eu Ah, tenho aqui. cara. Mas o Jesusinho, ele tá posto em mim, né? Ele invadiu minha vida. Eu quero ser igual a Jesus de Nazaré. Se dane o Marx, tá ligado? Se dane os outros todos. E sendo seguidor de Jesus de Nazaré, É, não dá para a gente viver sabendo que no átrio o pessoal está explorando gente. Não dá para a gente ser seguidor de Jesus de Nazaré e não lutar para que o outro seja incluído no grupo dos que são criaturas amadas por Deus. Pode não sim, ser sim. amada pela religião, foda-se, mas por Deus são. E esse é o meu legado. Eu quero avisar para a moçada, sair por aí falando, viu? Você que se sente um merda, fique sabendo que eu também sou um merda, mas que Jesus gosta da gente. E não se sinta mais um merda, não. Esse é o meu ministério, entende? Meu chamado, o que eu tenho feito da vida.
É claro que a gente lê o Marx para saber o que ele pensa, mas eu ando o segundo andar do Cristo, né? E eu queria falar uma paradinha também sobre esse negócio dos negros, dos pretos, né? Tem um cara que eu gosto muito de ler, acho que você lê também, é o Anderson França, o Dinho, né? Dinho, ele escreve Amo. muito bem. E esses dias ele escreveu, ele é preto, né? Está exilado em Portugal. Ele Sim. foi exilado por conta de críticas E às cancelado pessoas, pela Folha, né? cancelado pela Folha ontem, né? Ou anteontem, não lembro, e polêmico. E aí alguém, uma atriz da Globo, loira, dos olhos azuis, eu não lembro quem é, fez uma crítica ao fato dele ficar em defesa dos negros, né? Hum. E aí ele fala assim, ele escreve daquele jeito dele bem legal, assim, e ele falou assim, minha filha, pô, só tinha um cadarço, eu tinha que escolher em qual tênis que eu colocava. Eu ia para a escola, assim, pedindo a Deus para que a comida do recreio fosse boa, porque eu não ia ter mais nada para comer em casa. Era goteira direto, eu tinha que ficar trancado dentro do guarda-roupa. E você só nasceu. E é É, verdade, né? O privilégio é que ela é linda, ela só precisou nascer, né, sim, velho? E enquanto tem uma moçada que precisa se virar nos 80 para conseguir sobreviver. No nosso sim. país não tem quem lute para viver. Tem muita gente que luta para sobreviver. E sobreviver não é uma vida digna, não são direitos humanos, são direitos animais, que é comida, água e um lugar para esconder seus filhotes. Direitos Uhum. animais o nosso povo tem. Direitos humanos é outra conversa. É direito a acesso à educação, acesso a um parque para jogar bola, acesso a uma biblioteca de qualidade, né? Uhum. Então, assim, discípulos de Jesus precisam promover os direitos dos humanos, porque direito animal a natureza providencia. O instinto, É. o instinto do humano vai do humano não, o instinto da vida providencia, porque Uhum. qualquer bichinho procura água, procura comida e procura um teto para os seus filhotes. Qualquer animal. Agora, os humanos precisam providenciar mais que isso. E o discípulo de Jesus precisa propor essas qualidades de vida, né? Porque o privilégio não pode ser de alguns, não pode ser dos brancos com É. sobrenome Wendel, que é o meu caso, também sou alemão, igual você, que vieram aqui porque lá ficou ruim, eles vieram para cá para tentar viver. Agora, tem os netos dos Pachecos, por exemplo, que eles não vieram aqui para tentar sobreviver, eles vieram aqui sequestrados. Alguém Uhum. laçou os avós, foi batendo da África aqui. O cara É. tinha banzo no navio, banzo é uma depressão profunda. Aí ele chega aqui, tem que trabalhar. Quem com depressão trabalha bem? Ele trabalha debaixo da chibata. E aí ele não tem direito à terra. E depois ele é liberto e ele não pode voltar para casa, porque não tem recurso para isso. Então ele tem que morar aqui, mas ele não tem lugar para morar aqui. Então ele vai para os morros, onde tem o matagal, que era chamado de favela. Né? É assim que surgem as favelas e as comunidades desse Brasil, que é 60% preto, e o nosso governo federal me bota uma merda de uma imagem O da que foi aquilo? Dinamarca para dizer como que é o Brasil. Tudo loirinho do olho azul, né, velho? Isso é a Não, Suécia, não é a gente, né? ignorando, por exemplo, que nossos ancestrais, os estrangeiros, alemães, italianos, aqui no sul muito alemão e holandês, né, Uhum. vieram para o Brasil não somente para conseguir sobreviver, mas por uma campanha do governo brasileiro de Sim, branquear a população. exatamente. A intenção era isso, porque eu sei o pessoal da minha família que mora perto de Palmeira, ali no Paraná, comunidade alemã mesmo, que quando chegou aqui ganhou do governo um terreno e uma vaca, cada família, para Uhum. começar. Então, quem que veio da África, do continente africano, chegou aqui e teve um terreno e uma vaca para cada família?
Não teve uma Ainda, chibata e os filhos separados dos pais. sim, quando decidiram que os indígenas tinham alma e podiam pregar para eles né, tratá-los como Uhum, gente, os escravos vindos da África ainda estavam lá, levando no corpo. Então, é uma exatamente. realidade que as pessoas simplesmente ignoram. Aí Sim. sim, essas pessoas que ignoram essa história, que ignoram e que dizem que programas como cotas e outros programas, né, para tentar amenizar a situação, porque não resolve, claro, Uhum. mas daí são contra cotas, são contra as questões, porque simplesmente fecham os olhos para a realidade. E essas pessoas, na minha opinião, são idólatras. Uhum. Essas são as idólatras, as que fecham o olhar, que fecham os ouvidos e que se recusam a fazer essa reparação. O Sim. livro Escravidão, do Laurentino Gomes, né? Ele lançou um primeiro. Maravilhoso, eu li em janeiro. Sim, eu já perturbei ele, porque ele teve que lançando o livro em Curitiba ano passado, eu fui no lançamento, né? Aham. Quando o senhor vai falar sobre a questão do branqueamento da população brasileira? Porque ele falou na palestra de lançamento do livro, né? Sobre várias questões. Ele falou, no segundo volume vai ter. Eu vou abordar isso especificamente, porque ele vai ter 3 volumes para abranger mais a história, né? Então, a gente tem que estudar, tem E, que ouvir Ângela, as pessoas o, negras também. o que me chocou na leitura desse livro é quando ele conta dos tubarões, cara. Aquilo ali para mim foi terrível. Assim, dando Rota, né? spoiler para quem está assistindo, né? A rota dos tubarões mudou nos mares, mudou na travessia entre a África e o Brasil, porque os negros iam morrendo dentro dos navios negreiros, iam sendo jogados no mar. E em Uhum. torno de 10 a 20 negros eram jogados por dia no mar, numa viagem que durava meses. Então a rota dos tubarões foi mudando para irem comendo os cadáveres, os corpos, né? Então, para vocês Uhum. verem o tamanho da loucura que foi feita na escravidão no nosso país e que a igreja protestante foi conivente com essa escravidão e nos nossos dias ainda passa o pano para escravocratas, né? Porque hoje já não É, tem quem, aliás, tem os escravocratas, mas tem os que defendem que os negros pesam tanto arroba, que comunidade quilombola precisa ser abandonada e que a luta e a causa dos negros é uma luta sem sentido, mas não é sem sentido para mim, para a Ângela, que nós somos brancos e que é. favorecidos de certo modo, né? A gente está fazendo essa live aqui discutindo, dois brancos discutindo a questão Sobre a racial, negritude, né? né? Por quê? Porque o pretinho, velho, meus amigos pretinhos estavam trabalhando enquanto eu estava jogando videogame, mano. A verdade é Enquanto a gente essa. estava estudando, enquanto a gente estava pesquisando, o pessoal estava lutando para viver, para comer. Uma pessoa que eu estou ouvindo muito é a Bia Ferreira, que é Uhum, uma cantora fantástica, né? Uma compositora. uhum, Nossa, você vai atrás do álbum dela, música por música, é uma aula sobre a realidade, é um choque de realidade, e uhum, tudo que ela fala, além de ser observável, tem muita referência para estudar. Então você ouve Bia Ferreira, você ouve Emicida, você ouve Racionais, é pé no chão. E é olhar para uhum, as pessoas como elas são. Tem o Raul lá no Twitter, que ele faz lives direto das favelas, né? uhum. Então, tem muita gente que está mostrando a realidade, só que essas Sim, pessoas não têm voz. As pessoas sim, não querem ouvi-los, ignoram a existência dessas pessoas. E se a gente não falar, tem gente que nunca vai ouvir falar disso, porque nunca. não tem acesso, ou não tem acesso, ou não querem ouvir, né? Não param para ouvir. Uhum. E a gente precisa fazer uma teologia ou ter uma espiritualidade de pés no chão, né? O Frei Beto fala que a nossa mente pensa de Uhum. acordo com os nossos pés, né? Onde a gente coloca os pés é a partir dali que a gente olha o universo, né? Então, uma coisa é a gente falar daqui, outra coisa é a gente falar da comunidade, do gueto, né? E Uhum. aí, ó o John aí, chegou na área.
Então, E se a gente fizer o exercício de se colocar lá, as realidades mudam, né? Então, eu fiz uma proposta na minha vida. Não vou falar mais mal de alguma coisa que eu não conheça. Então, antes eu tinha crise, por exemplo. Ah, tem um monte de morador militante sem terra que é picareta. Eu fui passar a ser professor de português numa comunidade, num assentamento do MST, para a gente enxergar a partir dali, né? Então, eu estou fazendo esses exercícios agora para tentar parar de ser mala sem alça, né? Porque a gente sempre critica sem participar, né? A gente sempre critica sem estar na pele. E é importante a gente passar uns meses da vida sendo tratado como preto, né? Porque aí a gente vai ver como é que o negócio é diferenciado, né? E andar com um amigo preto no shopping para você ver que os seguranças andam junto, né? Você sempre vai ter companhia se você for preto no shopping, porque vai ter sempre dois seguranças pretos seguindo você. E por que eu estou falando dois seguranças pretos? Porque, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Eles pegam alguns serviços terceirizados, quartarizados, sei lá como é que fala isso. E a gente é ensinado, né? O policial do Brasil é ensinado a bater do pobre e do preto na puta. Né? essa guerra às drogas, né? Você vai atrás do Valores, né? Que o Valores é referência também nessa questão, sobre a questão do sistema, Luiz Carlos Valores, né? Do sistema prisional, e, e ele tem um livro sobre a questão da guerra às drogas, e ele fala explicitamente, porque ele é juiz, né? Ele trabalhou muitos anos na realidade prisional, e ele fala claramente, guerra às drogas é um nome para as pessoas apoiarem o genocídio negro no Brasil. Então, porque droga não é produzida na favela, a arma não vem da favela, chega por onde, né? E o pessoal precisa comer. Então, a gente tem uma ideia equivocada que é vendida, que é oferecida gratuitamente na TV aberta. E hoje eu tenho visto, quando você puxou nessa ideia da teologia, né? O Clóvis Boff tem um livro também, Teologia Pé no Chão, muito bom. Você falou do Pé no Chão, é exatamente isso. O outro do Clóvis, né? Que ele é irmão do Leonardo Boff, foi meu professor no mestrado, escreveu o livro do Sentido, tem volume 1, volume 2. O cara é um gênio, teoria do método teológico, uma carrada de livro. Só que, aonde que ele está hoje? Por que eu não estou falando com ele hoje, no doutorado? Porque ele está lá no Acre, vivendo em comunidade indígena. Está lá ajudando o pessoal. Ele deu, para PUC, ele deu a desculpa assim, não, eu preciso de paz para escrever meu terceiro volume do livro do Sentido. Você acha que ele está ali só escrevendo? Tá vivendo com a galera. Tá bom. Ô, Ângela. Ele tá cara. Tá botando coração. Pois é. Olha, para terminar o nosso papo, falta 2 minutos aqui, o Instagram avisou. Eu acho que o resumo dessa nossa conversa é que em Jesus a gente precisa colocar o pé no chão, né? Por causa do Cristo, a gente precisa parar de querer voar, de ser anjos, de ir para o céu, voando na espiritualidade, e que o caminho para a santificação, conforme o Cristo, é colocar o pé no chão dos desgraçados desse mundo, né? É a gente ter ouvido para ouvir. É ser que nem o Deus do Êxodo, que ouve o clamor do oprimido, que olha o sofrimento do povo e que estende a mão para libertar. E não ser... você pode não ter imagem nenhuma na sua casa, mas você pode ser idólatra se você fecha seu ouvido para quem está necessitando, se você fecha o olho e finge que não está vendo ninguém, e simplesmente recolhe a mão quando você pode ajudar. Então, idolatria é isso, é ser que nem uma estátua diante dos outros seres humanos. E a gente precisa se colocar. A minha amiga Lúcia, a Lúcia é uma das minhas amigas bruxas. Bruxinha aí. Amo você. Ângela, eu quero agradecer muito a você por ter emprestado 2 horas de carinho para nós. A Laiane está falando para você ouvir a banda Mulamba, que é aí de Curitiba. E falta 20 segundos. Eu vou colocar a lista de livros aqui no meu Instagram, os que eu anotei, tá? Aí vocês procuram aí no negócio aí. Como é que chama? No Estante Virtual. 3 segundos. Beijo, Ângela. Tamo junto. Amo você, Gito.